Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office. Neste programa, eu converso com a deputada Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Vamos falar sobre os avanços propiciados no combate à violência de gênero pela Lei Maria da Penha, que completou 15 anos no último dia 7 de agosto, e dos desafios persistentes em relação ao tema. Acompanhe! Deputada Ana Paula, é um prazer recebê-la mais uma vez no Visão Parlamentar. Obrigada, Marco, pelo convite. Satisfação é toda nossa de poder, mais uma vez, contribuir aqui com as informações sobre o que acontece no Parlamento Mineiro. Deputada, a Assembleia promoveu um debate público em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na sua avaliação, quais foram os principais avanços propiciados por essa legislação durante esse período? Olha, Marco, a Lei Maria da Penha, ela traz alguns aspectos que são muito interessantes e que contribuíram para, primeiro, uma conscientização maior sobre as questões de violência doméstica e familiar, especialmente violências contra as mulheres. Trouxe a definição dos 5 tipos de violência, que isso é muito importante de ser conhecido, porque na cabeça da nossa população, violência contra a mulher se restringe à violência física, aquela que você vê marcas no corpo, né? E a lei, ela traz a definição dos 5 tipos de violência, que eu vou citar aqui. Violência física, que é, de fato, essa que deixa a marca, né, no corpo. A violência psicológica, que é aquela atitude que causa à mulher um dano emocional e diminui a sua autoestima. Tem a violência sexual, que é qualquer atitude que force a mulher, de alguma forma, a uma participação, a uma relação sexual não desejada. Temos a violência moral, que é qualquer atitude que caracterize calúnia, difamação ou injúria. E tem a violência patrimonial, essa também, muitas vezes as pessoas desconhecem, mas é qualquer atitude que impeça a mulher de ter acesso aos seus bens, documentos, objetos pessoais ou ao seu próprio dinheiro. Então, essa definição desses 5 tipos de violência, a Lei Maria da Penha traz, e isso é muito importante para que as pessoas identifiquem as diversas violências. Um outro aspecto importante da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas, né? A partir da lei, as mulheres começam a ter acesso a se protegerem com as medidas protetivas, daquela onde o companheiro, onde aquele agressor sofre algumas sanções, né, de proximidade dessa mulher, enfim, dá uma certa, garantir um certo distanciamento desse agressor da mulher. E algumas outras medidas assistenciais, né, Marco? Porque muitas vezes a mulher, quando ela pede socorro, ela ficava desguarnecida de atenção. E a Lei Maria da Penha traz essas medidas que são também assistenciais no que diz respeito à rede de assistência e de apoiamento à mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Deputada Ana Paula, o que os dados mais recentes indicam sobre o estágio atual da violência de gênero no país? Marco, eles revelam que, de fato, há a necessidade de nos debruçarmos e pensarmos em elaborarmos mais políticas públicas para atender a nossa população. Infelizmente, a violência doméstica foi o único crime que mais cresceu em Minas Gerais neste ano de 2021. Esse dado foi compartilhado conosco numa sessão, numa audiência pública na Assembleia, do Assembleia Fiscaliza, onde a própria Polícia Militar trouxe o dado. A única violência que cresceu foi a violência doméstica. Imagine que nesse momento de pandemia, onde a nossa população precisou se recolher nas suas casas, nos seus lares, também cresceu muito a incidência da violência doméstica, especialmente contra a mulher. E há um aspecto, Marco, interessante e importante da gente considerar, que ao mesmo tempo em que a gente tem uma crescente dessa violência, a gente não consegue ter todos os registros, porque é difícil para as mulheres registrarem as suas ocorrências, né? Mesmo assim,
Em média, em Minas Gerais, nós tivemos um registro de 400 casos de violência doméstica por dia neste ano de 2021. E, como eu já disse, os dados que a Polícia Militar nos apresentou na Assembleia Fiscaliza mostram que esse foi o único crime que cresceu. É um problema que é real, que é urgente, né? Uma pesquisa da Data Senado mostrou que 34% das vítimas de violência doméstica dependem financeiramente dos seus agressores. Então, olha bem, o lar, que deveria ser um ambiente seguro, ele se mostra um ambiente mais inseguro para as mulheres e meninas que são vítimas de violência doméstica das mais diversas naturezas, né? Da violência física, violência psicológica, violência sexual, e boa parte das nossas mulheres dependendo financeiramente dos seus agressores. Então, é preciso mais investimento em políticas públicas para gerar autonomia das nossas mulheres, é preciso políticas públicas de maior proteção à vida dessas mulheres. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas 2 projetos importantes que viraram legislação no ano passado, um que institui a delegacia virtual, onde a mulher pode, através de mecanismos digitais, né, do celular ou de um computador, acionar a Polícia Civil, registrar a sua ocorrência e pedir a medida protetiva, né? Foi uma iniciativa muito importante da Assembleia. Assim como a lei que obriga os síndicos a denunciarem, a chamarem a polícia em caso de suspeita de violência doméstica, aí contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres. São situações, Marco, que deixam claro que o Estado precisa intervir, né? E nós precisamos, numa articulação conjunta, Poder Legislativo, Poder Executivo, sociedade civil, demais poderes, trabalhar em prol da vida das nossas mulheres, porque o feminicídio, que também é um crime que aumentou muito nos últimos tempos, ele acontece com o aumento da escalada da violência contra as mulheres, né? Quanto mais violento, ou quanto maior vai se fazendo o ciclo, mais chances de chegar ao feminicídio. A gente precisa combater isso e a Assembleia Legislativa tem trabalhado muito nesse sentido. Ainda em relação à efetividade da legislação, deputada Ana Paula, quais são os aprimoramentos necessários no âmbito, por exemplo, das polícias e da justiça? As estruturas atuais, elas são adequadas para conter esse tipo de violência? Marco, precisamos evoluir muito, né? A própria rede de assistência às mulheres vítimas de violência, aquelas que denunciam, precisam ser precisa estar melhor estabelecida, melhor articulada. A gente ainda vê que as redes, as instituições trabalham muito em separado. Minas Gerais tem 853 municípios, temos apenas 71 delegacias especializadas. É muito pouco dentro de um contexto, nas dimensões do Estado que a gente tem. Nem todos os municípios existe uma rede de apoio, casas de acolhida, centros, né, de atenção especializado a essas mulheres. Muitos espaços onde as mulheres procuram para fazer a sua denúncia, né, delegacias mesmo, Polícia Civil, Polícia Militar, nem todas estão preparadas para acolher essa mulher. Muitas vezes nós temos homens atendendo ali no seu primeiro contato, que dificulta, o que gera um outro tipo de violência para essas mulheres. Elas têm que relatar, né, os casos, e ainda a gente tem relatos de uma abordagem inadequada, né, do tipo, né, policiais às vezes perguntarem para essas mulheres, mas a senhora tem certeza que não fez nada para ser violentada? Então a gente ainda precisa de um efetivo feminino maior para uma acolhida mais adequada dessas mulheres. Precisamos de espaços melhor equipados, melhor reservados para esse atendimento, uma escuta especializada que ainda falta. Em audiências aqui na Assembleia, nós já escutamos relatos, por exemplo, de mulheres dizendo que chega num lugar, é encaminhado para outro, né, encaminhado para outro, então tem aquele sentimento assim de ping-pong, né, vai para lá, vai para cá, para fazer uma denúncia. Elas desistem. Já é muito difícil fazer com que uma mulher possa registrar a ocorrência, porque é o registro da ocorrência que nos permite também traçar as políticas públicas, né? Então, estruturar isso melhor, eu acho que foi uma fala recorrente, inclusive na última audiência que nós fizemos, da necessidade de facilitar esse acesso e de acolher melhor as nossas mulheres.
Durante o debate público, deputada Ana Paula, destacou-se que o tema da violência de gênero deveria ser trabalhado de forma permanente em ambientes escolares desde os primeiros anos de ensino. Essa conscientização preventiva seria fundamental para que, a médio e longo prazo, as mulheres brasileiras vivessem uma outra realidade? Marco, a violência contra a mulher, ela é uma questão cultural, né? Não é só no Brasil, não é só em Minas Gerais, é no mundo. E para mudar uma cultura, precisa se investir em educação formal, né? A violência, além de ser um aspecto cultural, ela também é naturalizada e vem muito dessa herança de uma sociedade machista, patriarcal, onde as mulheres viveram muito tempo sem ter voz e nem vez. Então, eu acredito, e vários exemplos foram trazidos no debate público que aconteceu, de que a educação é uma importante política aliada não só na prevenção, mas como na conscientização, e é talvez uma das políticas mais importantes para a gente mudar esse quadro, né, de crescente da violência. Eu mesma apresentei um projeto de lei, que é o projeto de lei 99 de 2019. Ele inclui como uma disciplina na grade curricular do ensino médio noções da Lei Maria da Penha, justamente para permitir aos nossos adolescentes e jovens a ter conhecimento dessa legislação, que é a terceira legislação melhor no mundo, né, identificada por diversas pesquisas. A Lei Maria da Penha é uma lei muito consistente, mas num país em que é o quinto em termos de violência contra a mulher. Então, a gente precisa fazer uma inversão disso. E acho que quando a gente trabalha também, Marco, no ambiente da escola, a gente atinge o aluno, a aluna, os pais, todos os profissionais da educação, a gente consegue ter um grande impacto. A senhora sente que já há ambiente político para que essa proposta avance na casa e também a partir de entendimentos com o próprio executivo estadual? Acredito que sim. O projeto ele está na CCJ nesse momento, né, aguardando para apreciação na comissão. Como nós vivemos um período aqui, né, o período de pandemia, ele acabou priorizando, focando os projetos que tinham muita conexão com a superação da pandemia ou com o próprio enfrentamento. Agora nós estamos entrando numa outra etapa. E como ficou também assim transparente que a violência doméstica foi o único crime que aumentou, mais do que nunca nós vamos trabalhar para que esse projeto possa ser apreciado, possa ser pautado na Constituição e Justiça, possa ser apreciado na Comissão de Educação, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, até ganhar o plenário e até o final da nossa legislatura a gente conseguir avançar na aprovação deste e de vários outros projetos que foram apresentados nessa legislatura com foco no enfrentamento à violência doméstica. Tem um, inclusive, que trata da questão de empregos, né, de um banco de empregos. Sim, Marco, esse foi um projeto que nós conseguimos aprovar no ano passado. Inclusive, no dia 7 de agosto de 2020, foi sancionado a Lei 23.680, que cria o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no Estado de Minas Gerais, uma lei que surgiu de um projeto de minha autoria, porque identificamos que uma das formas de manutenção das mulheres no ciclo de violência doméstica é a falta de autonomia. Então, pensando em dar a essas mulheres mais autonomia, né, financeira, melhor condição de elevação da sua autoestima, de contato com a sociedade, é dando a ela a oportunidade do emprego. Então, a SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, na última audiência do Assembleia Fiscaliza, também registrou que agora, no mês de agosto de 2021, vai fazer a regulamentação da legislação da Lei 23.680, estando ela aplicada até novembro desse ano. Minas Gerais é um estado muito grande, deputada Ana Paula, com 853 municípios, e a senhora já citou que as delegacias especializadas no combate à violência de gênero estão em menos de 100 deles. Para além dessa dificuldade, a senhora percebe que há também diferenças de caráter regional em relação às ocorrências desse tipo de violência? Sim, Minas é muito diverso, né? As regiões também são muito diversas entre si,
A gente tem regiões com maior índice de vulnerabilidade, neles também nós temos uma maior incidência dos casos de violência. Quanto mais vulnerável é o lar, quanto mais vulnerável é a situação familiar, aumenta-se a questão da violência. Porque alguns gatilhos da violência, Marco, estão relacionados com situações vulneráveis, né? Por exemplo, o uso de álcool e outras drogas é algo que aumenta, né, a incidência da violência nos lares. E, infelizmente, a população, com essa crescente da desigualdade, com a insegurança alimentar, que inclusive cresceu muito durante a pandemia, são fatores que acabam levando as pessoas para o vício, né, da bebida, das drogas, e isso gera aí, né, um aumento da violência. Regiões também que são regiões mais ricas, né, que a vulnerabilidade é um pouco menor, a gente também tem que considerar que outros tipos de violência acontecem, né, porque a violência ela não está restrita às questões da baixa renda, né? Crimes, por exemplo, como o descrito na legislação como crime patrimonial, ele acontece muito nas classes mais altas, né? Às vezes a mulher ela fica impedida de utilizar o seu carro, ela fica com sua conta bancária bloqueada pelo seu companheiro, pelo seu agressor. Então, a gente tem essas especificidades que variam de acordo com a região. Por isso que é tão importante, Minas Gerais, ampliar o número do atendimento especializado, para dar conta de ouvir e de assistir às especificidades de cada uma dessas mulheres. Por que o Conselho Estadual das Mulheres está desativado, deputada Ana Paula? O retorno dele e a ampliação também do número de conselhos municipais ajudariam no aperfeiçoamento de políticas? Olha, nós estamos em contato com a SEDESE, buscando a ativação do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres. Esse conselho ele está sem funcionamento desde o início do ano. Tem uma questão jurídica que está sendo debatida em função da recondução de algumas conselheiras que se ausentaram para o período eleitoral e não puderam retomar. Então, tem um problema administrativo jurídico, segundo a SEDESE, está sendo trabalhado para que, muito em breve, o conselho esteja regular funcionando. Na minha perspectiva, eu acho que os conselhos são importantíssimos, porque é através dos conselhos é que a gente tem uma melhor condição de acompanhar as políticas públicas específicas, né? Então, o funcionamento do estadual, ele dá um tom nos funcionamentos dos conselhos municipais, e a gente precisa fomentar que as prefeituras organizem os conselhos municipais, porque é a participação também da sociedade civil. Os conselhos, eles são constituídos de forma paritária, né? 50% governo, 50% sociedade civil. Então, é um momento de escuta real do que acontece na vida daquela cidade nessa determinada política. Então, é muito importante que os conselhos estejam ativos. A Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher vai se debruçar nesse semestre em articular esses conselhos municipais vigentes, estimular as prefeituras a fundar os que não estão e organizar um diálogo, né, entre todos eles para a gente poder também escutar melhor o interior. Há uma queixa recorrente da dificuldade de interiorização das ações de políticas para as mulheres. Eu acho que os conselhos podem ser braços importantes. Os conselhos, eles podem ser mecanismos importantes de capilaridade da nossa ação enquanto Estado. Outras iniciativas no âmbito da Assembleia, deputada Ana Paula, para marcar os 15 anos da Lei Maria da Penha, foram a iluminação da fachada na cor lilás e uma reunião especial com a presença da própria inspiradora da legislação, Maria da Penha Fernandes. O posicionamento de grandes instituições como a Assembleia é fundamental para que uma cultura de maior respeito e empatia se solidifique cada vez mais em nosso país? Indiscutivelmente, sim. À medida em que mais pessoas falam do assunto, em que mais instituições se mobilizam em torno do assunto, a gente ganha campo, a gente ganha capilaridade, a gente entra em meio a populações que, de repente, estão dispersas desse assunto, e a gente consegue fortalecer essa rede ampla, né, e necessária de apoio à causa da luta contra a violência. A Escola do Legislativo, deputada Ana Paula, está com inscrições abertas para um workshop voltado para vereadores, lideranças sociais e representantes da sociedade civil.
É um curso que pretende abordar aí a autonomia e a dignidade das mulheres, além da questão específica do enfrentamento à violência doméstica. Qual a sua expectativa para essa atividade, para a participação que ela deve proporcionar em termos aí de se avançar nessa discussão? Minha expectativa é muito positiva, eu estou muito animada com esse workshop, que surgiu, inclusive, a partir de uma construção coletiva, né? Várias entidades, várias mulheres, várias representações regionais, que mobilizaram pensando, olha, devemos fazer algo para fortalecer, inclusive, as nossas vereadoras mulheres que estão em vários municípios mineiros e que muitas vezes, Marco, é só ela entre 9, entre 11, entre 13 vereadores, né? Muitas vezes essas mulheres, essas vereadoras, elas querem até promover algo para fortalecer esse debate nos municípios, mas fica ali, né, como as casas legislativas também são ambientes mais concentrados, né, dos homens, então se torna um ambiente também machista, elas ficam, às vezes, sem muitas condições. Então, o workshop tem como principal objetivo fortalecer as nossas vereadoras, para que elas possam ganhar campo nos municípios e debater esse assunto. Então, prioritariamente vereadoras, mas o workshop está aberto a todas e todos que se interessarem pela temática. Nós lançamos também no debate público a versão impressa da nossa cartilha, né, que é a cartilha Sempre Viva, é a cartilha que traz as informações sobre os serviços de atendimento à mulher e também um pouco mais de esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha e orienta as mulheres como elas podem pedir ajuda. Por que do material impresso? Porque nós precisamos que as mulheres que estão nos mais distintos lugares de Minas, às vezes assim, nas mais distantes comunidades rurais, que elas possam ter acesso a esse material, porque é uma forma de salvar a vida delas, é uma forma de permitir a elas conhecer os seus direitos e saber como pedir ajuda. Deputada Ana Paula, foi um prazer recebê-la no Visão Parlamentar, falando desse tema tão importante para Minas Gerais, para o Brasil, que é o combate à violência de gênero. Muito obrigada, Marco. Estamos aqui sempre à disposição. Aproveito aqui para convidar todas e todos a acompanharem os trabalhos da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, né? Sempre lá na agenda da Assembleia tem a nossa programação. E eu espero que juntos, né, mulheres e homens, homens e mulheres, sociedade civil como um todo, todos os poderes, nós possamos fazer essa força-tarefa de garantir a vida das mulheres, de lutar contra toda e qualquer forma de violência, especialmente violência contra as mulheres que matam. Muito obrigada, viu, Marco? Esse foi o Visão Parlamentar com a deputada Ana Paula Siqueira, do Rede Sustentabilidade, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Falamos sobre ações institucionais e debates em torno dos 15 anos da Lei Maria da Penha e dos desafios para aprimorar o combate à violência de gênero no Brasil. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.